Alô, galera, tudo bem? Aqui quem fala é André Perim, aqui do meu lado André Budon, e nós somos o programa O Cone do Silêncio. E nesse episódio nós vamos falar sobre a banda Queen, aproveitando o momento que está fazendo 40 anos do lançamento do disco The Game. Então, vocês segura a onda aí, que já daqui a pouco a gente está de volta. Bom, estamos de volta. Rapidamente agradecendo vocês aí pelo apoio que vocês continuam dando para a gente. O programa dos Beatles teve uma repercussão muito boa. Continuem aí com a gente, espero que vocês gostem desse. Que a gente vai falar sobre os 40 anos do disco que basicamente fez o Queen estourar em escala global, principalmente no mercado americano, que foi o The Game. Que é um disco com várias faixas que foram sucesso nas paradas na época e ficaram adoidados no mercado americano. Fez os americanos comprarem a banda. Foi o primeiro disco realmente a entrar com força no mercado dos Estados Unidos. E que tem uma série de músicas que viraram clássicos, né? O Crazy Little Thing Called Love, Another One Bites the Dust, The Game, a faixa título, Save Me. E é um disco que vem numa pegada muito direcionada para se tornar um sucesso radiofônico. Não sei se o Perim concorda, mas eles já vinham nessa pegada nos discos anteriores, mas eram muito irregulares. O Queen tinha feito 2 discos que são, para mim, o top deles, que é a Night at the Opera e a Dead Races. Depois eles fizeram 2 discos que você colhe um ou outro sucesso, o News of the World, e o Jazz, que é um disco que não soou muito, não pegou muito bem, né? Não vendeu muito bem e foi um ponto baixo da carreira deles. Aí eles vêm com o The Game, que é um disco muito bem amarrado, muito bem produzido e que dá um passo à frente na tentativa do Queen se tornar um sucesso de público. Eu acho que tem uma coisa aí dessa época que isso aconteceu assim com as grandes bandas, quase todas as grandes bandas de rock, de se adaptar a um som dos anos 80, que era um som mais simples, mais radiofônico, mais enxuto. E o Queen acerta muito nisso, porque daqui a pouco eu vou falar um pouquinho da história anterior, mas o Queen tinha um som meio pesado, ele era reconhecido por isso. E a primeira música que sai desse disco é Crazy Little Thing Called Love, que é uma homenagem ao Elvis Presley, e é uma música assim de uma simplicidade aparente muito grande, perto do que o Queen já tinha apresentado antes. E é uma delícia, uma música assim... Na sequência, eles fizeram Another One Bites the Dust, que é uma, vamos dizer, não diria que é um plágio, mas diria que foi uma música altamente inspirada no Good Times do Chic. Né? Assim, o Nile Rodgers até falou que ele acha que é plágio, que ele falava assim, não, eles deveriam pelo menos dizer que foi uma inspiração. Eles não disseram, mas depois eles levaram o troco porque
Under Pressure também foi usada pelo Ice Baby, né? Vanilla Ice. Vanilla Ice. Vanilla Ice. Esse disco é o primeiro que eles usam sintetizador. Os discos anteriores até vinham com uma coisa assim, eles estavam meio onda disso, assim, tipo, nenhum sintetizador foi usado, todos os discos dele vinham com isso, e esse eles fizeram questão de dizer, não, esse disco teve sintetizador. Depois eles exageram, né? Daí em frente eles começam a usar sintetizador à direita, né? Mas eu acho engraçado até que o uso de sintetizador nesse disco é muito mais para criar um efeito sonoro do que exatamente para você fazer alguma cama de teclado. Você nem percebe, você pode até achar que é a guitarra que está fazendo aquilo. Exatamente. Agora, não, com certeza. Eu queria falar assim, do início do Queen, antes daí. O Queen, ele surgiu em 70 e tanto, mas o primeiro disco deles é de 73. E era uma banda assim... Eles tinham um pé no rock pesado, que estava surgindo na Inglaterra nessa época, mas eles diferenciavam um pouco porque eles tinham um clima meio de glam, tipo David Bowie, o T-Rex, eles tinham um pouquinho aquele clima, mas mais pesado. E eu acho assim, eles tinham 3 características assim que distinguiam um pouco o som, apesar de que eles custaram achar um pouquinho esse som, mas era dos 4, dos 4, 3 cantam. E o Roger Taylor, o baterista, ele tem a voz dele alcance é muito vocal. O alcance dele não é nem o alcance vocal dele, a voz dele é muito aguda. Muito aguda. E ele fazia os agudos da banda, né? E eles faz arranjos. Ao contrário do que muita gente acha que é o Freddie Mercury. Muita gente acha que é o Freddie Mercury. Não, o Freddie Mercury estava... Mas esses arranjos são muito bem bolados e você escuta aquilo e você fala, isso é Queen. Outra coisa é o guitarrista, o Brian May, que ele... A minha opinião, não sei se você vai discordar, eu não acho que ele fosse um guitarrista, apesar de ser um guitarrista excelente, comparado com a fama que outros guitarristas tinham, ele não tinha tanto isso. Mas ele tinha um timbre muito característico. Você escuta a guitarra do Brian May e você fala, é Queen. O Brian May, para mim, é o cara que cria o som do Queen. Entendeu? Ele imprime as características que fazem você reconhecer o Queen. Pelos riffs que ele fazia e pelo timbre que ele tirava, né? Ele construía a própria guitarra. Né? Exatamente. Interessante que o Brian May, toda a discografia do Queen foi gravada com apenas uma guitarra, que é a Red Special, que ele construiu em 63 com o pai dele. É um projeto totalmente original. O desenho da guitarra é original. Uma série de características dessa guitarra que são inovadoras, que depois foram sendo absorvidas pela indústria em alguns modelos, entende? Acho que foram invenções dele. Eles usaram madeiras de móveis. O braço era uma peça de carvalho de uma lareira. A alavanca da guitarra é uma agulha de tricô da avó do Brian May. A mola do trêmulo é uma mola de uma mobilete, de uma motocicletinha daquelas pequenininhas para andar, né, para criança, para adolescente, né? Não é uma moto, né, mas uma bicicleta elétrica, né, digamos assim, uma bicicleta com motor. E diz que o pai dele fez junto com ele. Eles fizeram juntos a guitarra. Depois não queria que ele entrasse numa banda de rock. Porra. Pois é. O pai dele era engenheiro eletrônico. O pai dele, a única coisa que não é pra tocar. Pois é. A única coisa que eles compraram pronta foram os captadores da guitarra. Mas todo o chaveamento dos captadores
foram eles que criaram. Você tem o Brian May tem umas 14 opções de timbres diferentes, só de combinação de captador. O timbre da guitarra do Brian May, ela é assim, é aquilo. Você não vai escutar outra banda tendo aquele timbre. Uma outra característica é o Fred Mercury, porque o Fred Mercury toca piano, mas ele não é um tecladista, como a gente tem no padrão, o cara que fica sentado assim. Não, ele vai pelo palco, às vezes toca, e ele não tem a tradição bluseira, que era comum do rock. Tecladista era tecladista de blues, com algumas exceções. Elton John talvez fosse uma exceção, mas ele vem do vaudeville. Então, assim, o Queen tem muito essa coisa... Facesca. Hã? Facesca, né? Facesca, de irônica, às vezes até overproduzida, né? A Night at the Opera é um disco overproduzido, né? Outra coisa que é muito característica da produção do Queen e na guitarra do Brian May é a gravação camada. Você pega, por exemplo, algumas faixas de alguns discos, você tem 4, 5, às vezes 6 guitarras gravadas, 6 linhas de guitarra gravadas e sobrepostas. Para você dar uma sensação orquestral. Uma sensação de arranjo. Ele até simula, numa música no A Night at the Opera, ele simula uma orquestra de sopros. Ele simula arranjo de orquestra de sopro. Fez instrumento por instrumento, com cordinha. Fez instrumento por instrumento. Exatamente. Não, assim, isso era uma coisa curiosa no Queen, porque, assim, as personalidades também eram curiosas. O Brian May era obsessivo. Até hoje, ele teve agora um problema ele tem síndrome de pânico, tem cacete, ele é obsessivo. O Fred Mercury acredito que fosse obsessivo também, porque cantar daquele jeito tem que ser obsessivo. Mas ele era o festa, né? O negócio dele era os excessos, coisa. O baterista, ele era um bom vivão. O negócio dele era champanhe caro, hotéis, aquela coisa. Carro. E o baixista... Carro, né? Ele adora carro. E o baixista na dele, super na dele. E uma coisa, o Queen se diferenciou da maioria, mas algumas bandas de rock, porque eles não eram amigos. Eles nunca teve essa relação que, por exemplo, os Rolling Stones tiveram, foram amigos de infância que formaram uma banda. Eles não, todo mundo ali já era formado, era de uma classe média alta, todo mundo é formado. E eles entraram no Queen para fazer. Era um negócio, era uma banda. Era um negócio, era um business. O Brian May não é à toa que é obsessivo, né? O cara é astrônomo, né? Uma pessoa que se dedica... O cara é astrônomo. Não, e assim... Tem um doutorado em astrofísica. E assim, o cara foi fazer depois do Queen. Ele largou, eu acho que o mestrado era mestrado, eu acho, de astrofísica para se dedicar a uma banda de rock. É óbvio que a banda de rock ia dar certo, entendeu? Porque assim, o cara largou... O cara que é astrofísico, o cara é astrofísico. Não, é aquela coisa, eu estou largando, mas eu sei que eu arrumo um emprego depois. No mínimo, professor eu viro, né? Sim, mas eram os caras que... É a questão do Fred Mercury também, né? Fred Mercury é filho de imigrantes, né? Ele é filho de pai e mãe são imigrantes. O nome dele é Bulsara. Bussara. Ele nasceu na Tanzânia. Ele nasceu em Zanzibar, né? Olha que charme, né? O cara nasceu em Zanzibar. Sabe? Aquela cidade que você vê em filme de espionagem da década de 40, né? Segunda Guerra Mundial, o agente está em Zanzibar. Ele nasceu em Zanzibar. Os pais eram funcionários públicos do Império Britânico. Ele foi morar na Inglaterra. E assim, uma impressão que me dá é que ele sempre deve ter tido alguma dificuldade de assimilar o fato de ele não ser branco, entre aspas, né? Eu acho que ele foi uma escola daquelas inglesas super tradicionais, uma coisa, talvez de uma classe coisa, e provavelmente ele sofria bullying, inclusive, porque o cara tinha os dentes para fora, assim, o cara devia ser esculachado, sabe? E agora, uma coisa curiosa
Daí depois a gente até vai falar no filme, que aí vou contar a verdadeira história. Ele entrou numa banda que existia, chamada Smile, que era uma banda do Brian May. E se você escuta algumas gravações do Smile, a voz do Fred Mercury, ele substituiu outro cantor que já fazia o tipo de voz que ele fazia. Então, Fred Mercury, não estou tirando o valor dele, não, assim. Mas ele cumpriu um papel e elevou aquele papel à milésima potência. Mas, assim, a banda já existia na cabeça do Brian May. O Brian May é a cabeça o Brian May é a cabeça e o Fred Mercury é o espelho e o coração da banda, né? E assim, a banda não teria chegado ao que chegou. Sim, e um puta showman, assim. Cara, exatamente. A banda não teria chegado aonde chegou sem Fred Mercury. Fred Mercury transformou o Queen num fenômeno. Não é por melhor de Brian May é um guitarrista brilhante. Por mais competente que seja a cozinha do Queen, entendeu? Eu acho que dificilmente, se você não tivesse um cara com a personalidade do Fred Mercury, com a musicalidade do Fred Mercury, com um faro para compor sucesso do Fred Mercury. Porque se for pegar os maiores sucessos, não, todo mundo compunha. E todo mundo compunha. Música boa. O John Deacon, o baixista, tem You Are My Best Friend, que é uma das melhores músicas do Night at the Opera, e tem Another One Bites the Dust. Não, quer dizer, todos são... todo mundo é competente. Todos são competentes. Mas eu não acredito que o Queen chegaria ao lugar onde chegou sem o Fred Mercury. Não. Sem o carisma do Fred Mercury. Sem a capacidade do Fred Mercury. Era um bicho de palco, né? Assim, um dos maiores bichos de palco. E tem uma coisa legal, assim, porque eles pegaram essa época da década de 70, que, assim, foi muito influenciado pela coisa progressiva. Apesar de que, assim, muita gente fala, não, o Queen não é progressivo, eu acredito que o Queen não seja progressivo. Mas você pegar esses dois discos, que são os discos, assim, que para mim eles chegaram no auge ali, que é a Night at the Opera, The Races, existe toda essa coisa, mas existe a piada, porque a Night at the Opera, a Noite na Ópera, que parece aquela coisa, mas é o nome do filme dos irmãos Marx. Tanto a Noite na Ópera também. E O Dia das Corridas. São os dois filmes do Groucho Marx. Então eles estão dizendo assim, gente, a gente leva isso a sério, mas também é uma piada. É uma piada. Eu não vejo muita... engraçado, eu vejo Queen. Eu vejo, por exemplo, a Night at the Opera muito mais parecido com a proposta de musical, de você fazer uma miscelânea de gêneros musicais, do que, por exemplo, eu vejo muito mais parecido com o Sgt. Pepper's dos Beatles. Sim, mas vem com uma... Tem um trecho, tem Bohemian Rhapsody com o trecho de uma ópera. Que é uma Day in the Life. Love of My Life é com harpa. Tem harpa no Love of My Life, assim, tipo, é uma coisa que... Mas aí, Lucy in the Sky tinha harpa também. Pô, She's Living Home tem harpa. Sim, eu acho que o Queen... Inclusive, a Night at the Opera, pra mim, os caras escutaram a Day in the Life e falaram, vamos fazer uma coisa tipo assim. Eu acho que tem muito a ver. Eu não vejo Queen, eu também não consigo ver o Queen como progressivo. Até porque é muito rock de arena, eles sempre foram. Mesmo se você pegar os discos anteriores, por exemplo, Seven Seas of Rye... É um disco pesado, né? É mais rock pesado do que... Aquela Keep It Alive, são músicas pesadas, I'm Here.
É mais rock pesado, rock de riff, mas eles entendeu? tinham, eu digo progressivo assim no sentido dessa grandiosidade. E isso eles tiveram desde o início, assim, a grandiosidade no sentido assim, eles eram arrogantes, eles eram, nós somos os melhores, tanto que eles gravavam depois Mas via aí The tem uma Shape. diferença. Mas Mas eles aí tem duas brincavam com diferenças. isso. Fala. Exatamente. Tem duas diferenças para o progressivo. O progressivo, normalmente, os caras, às vezes, nem se levam a sério internamente, mas eles querem ser levados a sério pelo público. Sim. E o Queen não queria, cara. O Queen não queria. Nem se, o Queen queria se divertir e divertir as pessoas. Entendeu? Até porque, se for parar para pensar, o maior sucesso deles, o disco que definiu o Queen como, sabe, na crítica e no público, que é o A Night at the Opera, você tem 3 faixas que você pega e você joga pro show. Se você vê um show do Queen, se você assiste a um show do Queen, você vai pegar 2, 3 faixas. Não é um disco que os caras falam assim, não vou levar pro palco, entendeu? As músicas não estouraram, você não teve... Você teve a Bohemian Rhapsody que estourou e Love of My Life. As outras são boas com boa. Aí você tem 39, que é o momento solo do Brian May, shows, principalmente na década de 80, que é a música que ele canta. E I Love My Car, que tocou um pouco. Eles mantiveram em show essa música. Talvez para ter cada um ter uma música de si próprio. Exatamente, é uma faixa para cantar. Agora. Tinha isso, mas não eram as músicas de trabalho, não eram as músicas que a plateia, que o público esperava ver no show. Sim. Agora era para poder completar o setlist. Eles lançam depois a The Races, que é uma continuação quase. Eu particularmente gosto mais da The Races do que a Night at the Opera. Acho um disco mais pesado, mais escuro. Assim. Tanto que um capa é branca, o outro capa é preta. E aí aconteceu uma coisa, eles lançaram esse disco, acho que foi em 76. E o punk estava começando a pipocar. E o punk, aconteceu uma coisa aí, o punk não foi só uma revolução musical, ela foi uma revolução de comportamento e da imprensa também. Quer dizer, os jornalistas que escreviam, os críticos, não eram mais aqueles caras velhos, aqueles hippies velhos, passou a ser uma galera jovem. E o que a galera queria era meter um pau no... Era Led Zeppelin, era coisa, ninguém que descer o pau. E o Queen foi um escolhido, como eles já não eram bem quistos pela imprensa, eles foram escolhidos para ser assim, não, o Queen... E o Sex Pistols lançam God Save the Queen. Jubileu metendo o pau na rainha, e o Queen foi de lambuja, né? Foi de carona na história. Deboche, né? O grande problema o que o punk
confrontava na época era primeiro a sonoridade, a autoindulgência, entendeu? E a frivolidade dos músicos. Eles achavam, assim, o movimento punk criticava a firula, entendeu? Musical, essa autoindulgência, esse excesso de virtuosismo e, acima de tudo, o rock and roll lifestyle dos caras. E sabe? O Queen vestiu... O way of life do roqueiro. E o Queen aconteceu isso, porque, né, na época do A Night at the Opera, eles vão para fazer uma turnê no Japão, coisa, eles descobrem que eles são venerados lá e coisa. E eles viviam e não, isso foi antes. Eles viviam nos quartinhos imundos lá alugados, coisa. E eles descobrem que eles estavam sendo roubados. Eles mudam de empresário, vão para o empresário do Elton John, lançam a Night at the Opera, e assim, em 6 meses, os caras saíram de quarto alugado para limusine, assim. Para limusine. E os caras falaram, não, agora é só champanhe, sabe? Eles vestiram esse modo de vida e vendiam para todo mundo. E os caras viraram milionários mesmo, mostravam que eram milionários. Talvez nem fosse, não, acho que eram mesmo. Mas assim, eles vendiam esse estilo de vida. E os punks caíram em cima. Inclusive, teve uma história que eu não sei por que isso não entrou no famigerado filme lá, que o Fred Mercury e o Sid Vicious do Sex Pistols se encontram no estúdio e vão às vezes de fato. Um tapa, né? Porra, deve ser... Eu pagava pra ver isso. Pagava, porra. Até porque são 2 caras absolutamente despreparados para uma briga normal, né? Porra, o Johnny Rotten, o Sid Vicious era um junk fudido, entendeu? Completamente ele já começou, ele entrou na banda já arrebentado. E o Fred, acho que não bate em ninguém, né, cara? Disse que a história foi... Numa briga, você consegue imaginar o Fred apanhando, né? Disse que a história foi o seguinte, o Fred Mercury deu uma entrevista dizendo que ele queria levar o balé para as massas. Mas enfim, dizia, você já conseguiu levar o balé para as massas? Daí o nego se estranhou. Agora, o baque com a banda foi muito grande, porque eles resolveram mudar a sonoridade. Eles partem para um disco novo, que é o News of the World, que eles mudam a sonoridade completamente, mantendo algumas coisas, fazem um som muito mais cru, que daí veio... Desse disco você tira... Que é um disco... We Will Rock. O News of the World. Você tira We Will Rock e We Are the Champions, que foram as 2 músicas... De trabalho. E a The Champions teve essa sorte de virar hino de estádio de futebol, de coisa, eles tiveram essa sorte. E o rock, perto do que eles fizeram, é uma música muito pobre. Eu acho muito pobre. É uma música muito pobre. E é engraçado, porque a gente vai falar do filme depois, mas no filme ganha uma conotação. Olha, vamos gravar os pés da gente batendo aqui nesse lugar com ego. Grandes merdas, né? Eu não vejo nada demais. Não, é que eles gravaram. Não, eles gravaram, não é bateria aquilo. Realmente foi no chão do. Não, eu sei. Eu pulo, eu escuto aquele. Mas não é isso que faz assim. Não seria isso que faria a música. Isso é legal, mas assim, não faz da música algo excepcional. Eu acho uma música medíocre, cara. Uma boa, genérica. Eu acho que o que aconteceu aí em diante foi assim, eles resolveram deixar de ter a mão, sabe, a mão ali, não, vamos ter controle de todo o arranjo, de toda a coisa. Eles começam a entrar numa, sabe, dane-se. Eles criam o jazz, que é assim, eu considero um dos discos piores, é um disco horrível, eu não consigo gostar do jazz. A única coisa para mim que salva no disco é que eles fizeram promocional ali, uma corrida com mulheres nuas, para foto, não sei o que, é a única coisa que se presta no disco. O disco tem uma das capas, eles inauguram assim, as capas horríveis. Capas horríveis. E o Fred Mercury era um artista plástico, então assim, ele fez à mão, a Night at the Opera The Races é feito à mão, o desenho dele. Eu acho que depois os caras falaram aqui, sabe, entregaram pro... Eu acho que teve meio que uma orientação até da gravadora, do tipo assim, olha, cara,
a gente tem um planejamento para vocês se tornarem... Vocês têm um vocalista que é um showman, vocês têm os ingredientes para se tornarem um fenômeno de venda, de público, de crítica nem tanto, mas vocês vão vender a beça. Vocês topam? Aí os caras entraram na onda. Eles entraram na onda. Eu acho que é muito claro isso. Por exemplo, você para pensar, o Queen não rolou. O Queen transformou. O Queen foi um dos primeiros grupos a fazer turnês realmente mundiais. O Queen foi o primeiro grupo a mostrar, a primeira banda a mostrar que o Brasil era comercialmente viável como mercado para show. Entendeu? Não, e eles assim, sem o Queen você não teria o Rock in Rio. Não teria o Rock in Rio. Eles chancelaram isso. Eles ajudaram, eles botaram o Brasil no mapa, eles botaram a Argentina no mapa de shows. Os caras começaram a olhar, tipo assim, não, a gente consegue vender lá. Pô, Love of My Life é um sucesso. Os caras, quando chegaram aqui no Brasil, você lembra, no show no Morumbi, as pessoas cantavam Love of My Life. Pra mim até ficou puto, ficaram... Deixa eu pôr na plateia. A relação na época era muito mais assim, o cara fazia um baita disco e fazia turnê para poder vender o disco. Eles, na verdade, eles faziam o contrário, eles faziam a turnê para poder sustentar a venda do disco, entendeu? Eles dependiam dos shows para o disco ir vendendo bem. Assim, o Led Zeppelin não. O Led Zeppelin vendia bem de qualquer jeito. Você está falando do show, eu me lembrei o seguinte, na turnê do News of the World, o show termina com o Fred Mercury nos ombros do Darth Vader. O Darth Vader e o Jorge Lucas me falou assim, não, Darth Vader não pode, proibiu, Darth Vader não pode. E ele vinha de Super-Homem, eu acho que eu acho que em São Paulo ele tocou vestido de Super-Homem. Não, ele tocava Bicycle vestido de Super-Homem. Porque ele fala na letra. E uma joelheira. Uma joelheira. É o que eu tô te falando. O Fred Mercury, eu acho legal do Fred Mercury isso. Eu tenho certeza que muito dessa extravagância ele copiou ele se inspirou, não copiou. Acho que copiar não tem nada a ver. Não é a palavra certa, mas ele se inspirou no Elton John. Que era outro também, com aqueles óculos, perucas. O Elton John também, penacho na cabeça. O Elton John era completamente porra louca no palco. Era um cara tímido, né? E que falava assim, não, no palco eu me revelo, no palco eu sou um personagem e eu vou curtir com isso. O Fred Mercury me passa essa impressão que era um pouco isso também. O cara se encontrava no palco e dominava, né, cara? Dominava. Acho que foi o showman que, mais botou um público na mão, entendeu? Que eu já vi na minha vida foi o Fred Mercury. Daí, continuando a história, eles vieram finalmente com o The Game. Então, assim, foi, como a gente já falou, foi esse disco que eu acho que mudou, trouxe assim, quer dizer, o anterior não, que o anterior quase não tocou. O We Are The Champions foi uma música anterior que já colocou numa coisa de uma rádio moderna, FM. Hoje em dia a gente chama aquele de AOR, vou dizer um pouquinho isso. É horrível, né? Esse nome. Mas assim, entrou para isso.
O The Game, quando entra, ele entra com essa sonoridade do pop. É um disco pop. É um disco com guitarras pesadas, mas não é um disco que você escuta, pô, é um disco de rock and roll. É um disco pop. Né? Agora o show é show roqueiro. Não tem nenhuma... Tem Dragon Attack. Show é rock and roll. Dragon Attack, que é o... Não, tem umas músicas lá que são mais pesadas, mas não foram as que fizeram tanto sucesso. Dragon Attack, pra mim, é o We Will Rock que deu certo. Dragon Attack, se você for ouvir Dragon Attack, ela tem uma levada parecida com a do We Will Rock e é muito melhor que o We Will Rock. Muito. Porra, é meio funkeada. Não, e ela tem uma coisa meio funkeada, meio soul, meio coisa. E daí, depois, eles saem até sobre o Flash Gordon, Ladeira Abaixo. A única salvação aí foi a parceria com o David Bowie do Under Pressure, que salva não, a única coisa que presta no disco do Hot Space. Under Pressure Under Pressure é uma das melhores músicas do Queen. Talvez a que eu mais goste. Difícil, tem várias que eu gosto muito, mas The Pressure está fácil entre as melhores. Que não é uma música nada simples, porque ela tem várias partes, vários climas, ela junta várias tem coisas. Vários climas. Ela junta dois caras que eram performáticos, né? Assim, dois caras que fizeram da performance, da construção de personalidades, entendeu? A carreira deles, né? O Bowie foi tudo, né, cara? O Bowie foi todo mundo, né, cara? O Bowie tem O Bowie a gente vai falar, artistas... a gente vai ver se consegue fazer um programa sobre o Bowie. Acho que vai ser difícil, porque a gente tem muita coisa para falar sobre o Bowie. Muita coisa para falar de Bowie, né? Então, agora, você junta dois caras que eram especiais nesse sentido, né? Eram duas personas de palco, né? Duas personas públicas diferentes que realmente causavam impacto, né? Você não passava despercebido pelo Freddie Mercury ou pelo David Bowie. Não. E houve uma outra... outra... pra frente. Não, mas houve uma outra parceria que não funcionou, mas foi coisa na época, que era Freddie Mercury e Michael Jackson. Eles se reuniram há algum tempo para compor juntos. Eu acho que sairia coisa muito boa dali, mas reza a lenda que o Michael Jackson pegou o Freddie Mercury cheirando, descobriu que ele cheirava, ficou puto e falou que ele não gostava disso, falou que não sei o quê. Tem gente que diz que o Michael Jackson tinha lhama lá dos animais, que ele tinha lhama, cuspiu no Freddie Mercury, o Freddie Mercury ficou puto, teve o piti lá. Provavelmente foram as duas coisas, o Freddie Mercury cheirado, tomou uma cusparada na lama. Exatamente. Agora, o mais provável também seja que a agenda dos dois não tenha batido. Porra. Agora, vamos abrir um parênteses aqui, quer dizer, nosso álbum final. O que André mudou? O que você achou do filme Bohemian Rhapsody? Eu vou dizer um negócio. Para começar, eu acho cinebiografia muito difícil, boa. Muito difícil, boa. Porque sempre tem a tentativa de santificar o cara. Por mais que o cara podia ser o Atlas, não era um cara legal. Eu acho horroroso, eu acho medonho. Eu não consigo me conformar com ele ter ganho um Oscar. Para mim, ele ganhou o Oscar? Sempre assim. Ele ganhou o Oscar. Freddie Mercury ganhou o Oscar. Os Beagle? Meu ator. Eu acho uma aberração desse. Oi? Você lembra o Bozó, cara? Como é que o nome dele? É Terence Palini, né? Não, esse filme
esse filme teve uma coisa estranha, porque assim, o diretor desistiu na metade do filme. Então, assim, o filme é todo picotado, ele foi gravado... Se você percebeu... Isso aí eu percebi no filme, achei estranho. Se você perceber no filme, tem uma coisa. O Fred Mercury, no início do filme, é moreno, depois ele é branco. Ele vai embranquecer. É o mesmo ator, mas ele vai ficando branco, né? É verdade. É assim, porque provavelmente a primeira parte foi feita depois, que o cara já tá gravando, porra, sei lá, o seriado de Malibu, alguma outra coisa lá. Eu acho muito chato. Eu acho o seguinte, esses filmes só funcionam quando você não tem mais nenhum parente vivo para encher o saco. Mas entendeu? Quem produziu foi Porque Brian o May. diretor tem um... Mas quem produziu? Pois mas é isso que eu tô te falando. O Brian May ia fazer um filme se autodetonando, meu irmão. Ia deixar que alguém detonasse? Não, é impossível, cara. Ele isso é impossível. Você não consegue fazer um negócio artisticamente genuíno. Porra, você não consegue fazer nada genuíno. O do Elton John é uma porcaria. Eu vi há pouco tempo que os caras investiram uma grana para fazer do Jimi Hendrix. Porra, os caras conseguiram fazer uma biografia do Jimi Hendrix, sem as músicas do Jimi Hendrix. De fazer o convite. Não liberou. De fazer o convite, vou fazer um programa só falando das cinebiografias. Desses filmes medonhos. Isso vai render... Eu acho que pra cada um bom tem 10 ruins. Isso vai render um bom papo. Bem, eu sei que tem muita gente que ficou emocionada com o filme do Queen, isso aqui é opinião nossa, entendeu? Eu não gostei. Mas sabe o que acontece? Mas sabe o que é? Eu entendo isso, entendeu? Por exemplo, se fizessem... Eu gostei de todos os filmes meio biográficos dos Beatles, embora sejam algumas bombas. Mas é emocional, entendeu? Aí você tem um resgate emocional. Exatamente. Entendeu? Eu entendo que as pessoas gostam. Não. Mas o filme é uma merda. Mas a cena do Live Aid é muito bacana. Não, é legal, é emocionante. O Live Aid foi, eu acho que o que bota o Queen na história, pra mim, é o Live Aid. E o Live Aid... Os caras, eles estavam com o filme queimado. O Live Aid teve essa história, eles estavam com o filme queimado porque eles fizeram um show em Sun City, na África do Sul. Quebraram o bloqueio lá. E eles deram uma entrevista, tipo assim... a gente sabe do apartheid, mas a gente não tá nem aí, a gente vai fazer um show... Cara, a imprensa caiu de pau em cima dos caras, entendeu? Tipo assim... E eles precisavam... Não é nada daquilo do filme, de que eles tinham que voltaram para fazer o Live Aid. Aquilo ali é tudo... Eles juntaram várias coisas. Essa poética. Eles não falam... A velocidade desses filmes... A veracidade desses filmes biográficos, né? Os caras não citam que foram fazer um show lá na África do Sul, né? Não. Podiam falar, realmente, a gente ganhou um dinheiro para poder tocar para uma plateia segregada. Porra! Agora, eu queria te falar, o Live Aid é foda. O que eles fizeram no Live Aid realmente entra para a história, porque é o seguinte, todo mundo do rock and roll estava no Live Aid. Phil Collins estava no Live Aid na época que o Collins estava lá em cima. Era outro também que criou uma carreira, o cara era baterista do Genesis e virou o Phil Collins. É outro que entra nessa onda de músicos dos anos 80, entendeu? E o Queen, ele levou o show para casa. Eles quebraram, eles botaram a casa no chão, cara. Foi o melhor show do Live Aid. Porra, você tinha Bob Dylan, você tinha Rolling Stones, você tinha Madonna, você tinha Neil Young, você tinha todo mundo tocou no Live Aid. E os caras foram os melhores. Bem, eu acho que estamos bem de encerra, né? A gente vai apanhar muito por causa da malhação que a gente fez pro filme, mas, gente, é opinião. Eu acho que tem muita coisa... Eu vou botar a foto do ator e do Smiggle do lado. Eu vou botar a foto do ator e do Smiggle. E do Bovó, Fuma Globo. Gente, tem muita coisa que é medonha, que eu gosto, entendeu? E podem me criticar à vontade, eu não ligo, não. Eu gosto de coisa ruim também. Mas, assim, eu acho esse filme uma merda. Sinceramente. Não consigo entender como é que esse cara ganhou o Oscar. Isso, pra mim, é um fenômeno. Já nem lembro quem concorreu com ele. Assim, um poste teria sido uma fácil de ganhar. Mas tudo bem. A gente agradece mais uma vez a atenção de vocês. E semana que vem a gente volta com outro assunto. Espero que não tão polêmico, para a gente não apanhar tanto. Um beijo, tudo de bom aí para vocês. É isso aí. Um abração para todos.